Então, mesmo com todos os problemas que estamos passando, a gente teve o privilégio de assistir um musical, e eu agradeço a todo mundo que se esforçou para isso acontecer, tá? Muito bom, que Deus abençoe o ministério, das crianças, os irmãos que trabalharam para que isso acontecesse. Também agradeço as famílias, porque se esforçaram para que as crianças mandassem os vídeos e os áudios. Irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. E indo agora para a mensagem, eu não sei se os irmãos conseguiram ouvir durante, ou perceberam, que a primeira canção que foi cantada, ela, em determinado ponto, quando eles estão ali encenando, fala mais ou menos assim, não, fala assim: aconteceu que o homem desobedeceu, se afastou, se escondeu, sumiu, morreu. Mas o eterno Criador, que nunca é pego de surpresa, já havia preparado um cordeiro para a nossa defesa. E uma das pessoas, uma das crianças que estavam ali, pergunta para o vovô: mas o que isso tem a ver com o Natal? E ele responde: tudo. Vocês perceberam isso aí? Perceberam essa canção? Foi a primeira canção, e eu achei muito interessante a forma como essa cantata começou, porque você pode olhar, os musicais eles não começam dessa forma, e eu achei interessantíssimo esse musical começar desse jeito, começar falando que o Senhor preparou um cordeiro para a nossa defesa. E aí é claro que isso, na cabeça das pessoas que estão ao redor deste momento, o que isto tem a ver com o Natal? Aí o vovô responde: absolutamente tudo. Você que está com a sua Bíblia, por favor, abra em Isaías capítulo 53, verso 7. Então, Isaías capítulo 53, versículo 7, a Bíblia nos diz: Ele, Jesus Cristo, foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pai maravilhoso, muito obrigado, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para este mundo. Muito obrigado pelo teu tão grande amor, ó Pai. Obrigado pelo teu infinito amor. E obrigado, ó Senhor Deus, pelo teu eterno poder também, em enviá-lo ao mundo, ó Senhor Deus, dar todas as condições ao teu servo de ser o prometido e cumprir, ó Deus, tudo isso na terra. E ó Pai, obrigado porque ele foi para a cruz. Obrigado, ó Senhor Deus, porque ele morreu por nós e ressuscitou. Nós te louvamos também pela humildade do nosso Senhor, que decidiu, ó Pai, de livre vontade vir a esse mundo e se tornar um homem, se tornar também, ó Senhor Deus, o nosso cordeiro, para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor pelo seu sangue. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então você vê esse texto, e nós não vamos falar do texto inteiro, nós vamos pegar apenas algumas partes e procurar ser rápido, tá bom, irmãos? Mas de qualquer forma, eu gostei muito da forma como essa cantata começou, porque quando ela remete ao cordeiro, ela remete à hora mais importante da história da humanidade, a cruz. Este é o momento mais importante. Ótimo. Isaías 53 é talvez a descrição mais esplêndida que tem no Velho Testamento sobre a pessoa de Jesus Cristo. E bem rápido, vamos lá, no verso 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação. É assim que começa o verso 1 do capítulo 53, na ideia de é necessário que alguém fale dele que virá. No caso de Isaías está escrito 700 anos antes de Jesus. Ele virá, e quem deu crédito à nossa pregação? Muito bem, a ideia de pregar sempre estará junto conosco, o povo de Deus sempre vai falar dele.
O povo falava antes de Cristo vir, e agora o povo continua a falar dele depois da volta de Cristo. Um dia a pregação do Evangelho vai cessar, porque nós já estaremos com Deus para toda a eternidade. Mas enquanto isso, nós precisamos pregar. E quem deu crédito à nossa pregação? A ideia aqui é ninguém. Essa é a ideia desse texto. Ninguém. E você vai perceber, conforme a gente for lendo, a dinâmica do texto te leva a essa conclusão. Quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém. A segunda pergunta, que está no verso 1, e a quem se estendeu o braço do Senhor? Ou seja, aqui ele está falando assim, o poder de Deus está em outro lugar que não seja aqui? Então, a ideia de braço do Senhor, dele alcançar e fazer alguma coisa, está relacionada ao seu poder. O poder de Deus está em outro lugar, porque a gente tem que lembrar que aqui em Isaías, nós não estamos falando para um grupo como esse, que se reúne aqui em Vila São José, com quase 300 pessoas como membros, mas se reúne no bairro vizinho com mais 300, no outro bairro com mais 200, não é isso. Aqui é o povo de Israel ouvindo isso. O poder de Deus saiu daqui? Vamos lá. E aí começa a discussão entre o profeta e aqueles que estão ouvindo, porque foi subindo como um renovo, verso 2, perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Espera aí, que história é essa de o braço do Senhor? Que história é essa do poder de Deus? Ele é um homem. Se ele é um homem, logo o poder de Deus não pode estar nele. Ele é como um de nós. E aí vem a ideia do Natal. Aí é que vem a ideia da manjedoura. Aí vem a ideia do anjo se encontrar com Maria. Aí vem a ideia do anjo se encontrar com José. Porque ele é um humano. A Bíblia está contando para nós. Que conversa é essa do poder estar nele, se ele é um homem como eu e você? É isso que o profeta está descrevendo aqui para nós. E aí, ele é tão normal, que a gente não via beleza nele. Olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Ele foi uma pessoa comum. E aí a gente pode realmente dizer, Cristo nasceu, Feliz Natal. Porque o prometido foi que uma pessoa como eu e você viesse. Essa pessoa não podia ser um de nós. O texto indica a pessoa de Cristo. O texto mostra que esse homem viria. O texto está dizendo que ele seria um homem comum. O texto está dizendo que este homem que é comum não tinha nada que destacasse essa pessoa, porque é aquele negócio. Vamos lá, nós sabemos que dependendo da quantidade de grana que a gente tem, a gente pode se vestir melhor, certo? Ter melhores perfumes, ter melhores calços, não é isso? A gente chega num bairro, uma pessoa que se destaca nesse sentido, chega num bairro como o nosso, numa igreja como a nossa, a gente olha para essa pessoa e a gente sabe que ela não é daqui. Porque todo mundo aqui é mais ou menos bonito do jeito que é mesmo. Entendeu? Certo? Todo mundo aqui é mais ou menos bonito do jeito que é aqui. A gente não tem nada de se destacando. Mas quando a gente vê determinada pessoa, a gente sabe, essa pessoa não é daqui. Cristo não. Cristo passearia por nós e todos iriam dizer, é um homem. Não é ele o filho do carpinteiro? Entendeu? A ideia de Isaías, quando você olha para o Novo Testamento, não é este, aquele que cresceu junto com a gente? Os seus irmãos não são fulano, ciclano? Sua mãe não é aquela? Seu pai não é aquele? Ele era um homem como um de nós. E isto é maravilhoso, porque não foi por causa do que estava diante dos olhos da pessoa que as pessoas se chegaram a Cristo. Não foi por aquilo que elas viram na aparência, mas por aquilo que ele é. E aí eu digo, é no presente, lembrando que não importa o que ele foi para nós no passado, ele continua sendo, porque ele está vivo. Aquele bebê que um dia nasceu, e que
por algum motivo nós hoje em dia comemoramos nesse mês de dezembro o nascimento dele, pelo menos de alguma forma a gente comemora. Ele veio a esse mundo e ele continua sendo, mesmo depois de 2000 anos. Agora eu quero que você olhe para o verso 3, e o verso 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Agora as coisas parecem que mudaram um pouco, porque vai existir uma época na vida deste homem, que não é que ele é uma pessoa comum, é que as pessoas vão olhar para ele e não vão querê-lo perto. Agora as coisas estão mudando um pouco na vida do servo do Senhor, e é assim que eu vou chamá-lo até a gente chegar no Cordeiro. O servo do Senhor, as pessoas olham para ele agora, e não é que ele é comum, não é que ele passa, e ele passa despercebido, é que as pessoas passam a desprezá-lo. E isso, quero dizer, não é diferente de hoje. E isso não é diferente desta época que vivemos. Cada época tem a sua intensidade de desprezar a Deus. Sempre lembre-se, não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Então existem momentos que a humanidade despreza a Deus, daqui a pouco a humanidade se aproxima. Daqui a pouco a humanidade inventa alguma coisa e se afasta de Deus, daqui a pouco se aproxima. É assim. Nós vivemos, acredite no que eu estou dizendo, nós vivemos uma geração em que as pessoas se afastam de Deus. As pessoas se afastam tanto de Deus, nós vivemos numa sociedade que se afasta tanto de Deus, que infelizmente parte dos crentes são influenciados por isso. Só rapidamente, para os irmãos que têm já conhecimento disso, nos avivamentos acontece o contrário. A igreja influencia, a igreja passa a ser vanguarda, não retaguarda. Hoje em dia nós estamos em um silêncio do povo de Deus. Isto é normal na sociedade. Eu só fico triste de, assim, não é que eu fico triste, entendo o que eu estou falando, de viver na época não dos avivamentos. Mas alguém tem que nascer nessa época. Se Deus escolheu que eu nascesse, tá bom. Mas nós precisamos agora, para um outro dia, tá? Pensar nisso. Vivemos numa época em que ele é desprezado. Verso 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aí a Bíblia diz: homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O versículo começa falando sobre desprezo, sobre rejeição. O versículo termina falando sobre desprezo e rejeição, quando no meio chama este servo do Senhor, esse homem, o servo do Senhor, de homem de dores e experimentado em sofrimento. Então, se você lembrar do que foi cantado logo no início, e pelo que eu disse a vocês, a Bíblia, perdão, o musical, a parte que eu destaquei foi essa: e aconteceu que um homem desobedeceu, se afastou, se escondeu, sumiu, morreu. O homem, ele está morto quando nós olhamos para o que nós fizemos ao pecar. E aí é claro que o homem sofre, o homem tem dores longe do servo do Senhor, longe do Senhor, longe do bebê que nasceu, e como foi dito aqui, nasceu, cresceu, foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Nós temos problemas com isso, nós sofremos por causa disso, e esse sofrimento e essa dor pode estar na pessoa do servo do Senhor, se nós cremos que ele levou as nossas dores, se nós crermos que ele sofreu por nós. Mas aí é uma questão realmente de fé, quando nós olhamos para nós,
quando nós olhamos o que aconteceu com ele, é um fato. Ele foi para a cruz e morreu por mim e por você. Então é assim, o verso é desse jeito. Entenda o texto aqui. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, certo? Quando chega no final do verso, como um de quem os homens escondiam o rosto. Você entendeu como é que o profeta escreve? E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas no meio ele diz, homem de dores e experimentado no sofrimento. Muito bem, é isso aí, claro que, puxa vida, Ney, eu conheço a Bíblia e parece que indica a cruz mesmo. Parece que indica alguém que vai sofrer, alguém que sofre, alguém que passa por dor. Agora, lerei os versos 4, 5 e 6 seguidamente. Verdadeiramente, agora olhe só o texto, irmãos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ótimo. Eu só peço, por favor, que você perceba o seguinte: versos 4 e 5 começam com a pessoa do servo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si. Verso 4. Verso 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Verso 6 diz: todos nós. Então agora eu vou ler o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Muito bem, existe uma mudança de papel na história da humanidade quando nós olhamos o servo do Senhor aqui na terra. Existe uma mudança de papéis. Vamos lá. O Senhor Jesus, ele vem a esse mundo e ele nasce. Existe festa no céu. O Senhor Jesus passa por essa terra e ele já é chamado de rei logo criança. Tanto que quiseram matar o Senhor Jesus. É claro que ninguém poderia matar o Senhor Jesus se ele não entregasse sua vida. Ele tinha que entregar a sua vida, como nós lemos ontem em João capítulo 10. E ele realmente entregou a sua vida. Então ele vive nessa terra sem pecado e entrega a sua vida. Só que ele é o segundo Adão, um único homem que representa todos nós no céu. Feliz Natal, ele nasceu, é verdade. Então ele é sempre o primeiro. Então ele nasce e a gente se alegra. Ele vive aqui nessa terra e a gente se alegra. E durante sua vida é isto que acontece. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tudo aquilo que nos adoece, chamado pecado, ele leva sobre ele. Então o verso 4 começa com ele: e as nossas dores levou sobre si. Aí a gente olha para ele levando as nossas dores, é porque no verso 3 o que está acontecendo? Ele é o homem de dores. Então tudo aquilo que o pecado traz de dor para mim, Cristo pode levar. E eu preciso crer nisso. Porque ele leva as minhas dores. A Bíblia continua dizendo que nós continuamos a desprezá-lo, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É assim que a gente olhava para ele. Na cruz ele está lá e as pessoas zombavam de Jesus. É isso que as pessoas faziam quando estavam diante da cruz. É claro que nós vemos pessoas se convertendo também, mas muitos zombavam de Cristo dizendo: salvou a tantos, que se salve a si mesmo. Mas na cruz ele estava levando as nossas enfermidades e as nossas dores. E a Bíblia diz que todos os seus ferimentos foram por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E aí começa o texto a mudar, porque ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então vamos lá? Irmãos, sem Deus nós não temos paz. Pelo menos a paz que
que Cristo nos dá, não a ausência de guerra. Talvez você passou uma semana hoje sem brigar, imagina, dentro do seu lar. Eu espero que no seu lar não tenha brigas. Ou no teu emprego, você não tenha brigas no teu emprego. Mas, se você passou uma semana boa, sem brigar com ninguém, não é disso que a Bíblia fala quando ela diz paz. A Bíblia está falando de paz quando eu e você temos plenitude de Deus. Ao ter plenitude de Deus, nós passamos pelas dificuldades dessa terra, sabendo que elas estão nos ferindo, mas com certeza de que Deus está cuidando de nós. Nós podemos estar vendo a derrota diante da gente, mas com a paz do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Essa é a ideia da paz que Cristo dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E o final do verso diz: não vos-la dou como o mundo a dá. Então não espere ausência de guerra, ausência de briga na sua vida. Não, espere que, se por acaso dentro do teu lar acontecer uma discussão, que você saiba que Deus está cuidando do teu casamento. É assim que tem que pensar. Agora, como é que isto vem para dentro dos nossos corações, para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa igreja? E eu digo, vem de uma tal forma que eu possa influenciar a sociedade, por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí o verso continua: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Continuando, que é uma inversão de papéis, tudo estava sobre ele, agora o que vem para nós: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Muito bem, o que o Cordeiro tem a ver com o Natal? Tudo, porque o Senhor Jesus precisava nascer. E cada acontecimento na vida do Senhor Jesus, irmãos, tenha certeza, necessita de ser celebrada mesmo. Cada acontecimento necessita ser celebrado. Existiu, claro, um acontecimento que foi a cruz, que o universo ficou de luto. E aí eu quero que vocês, comigo, percebam o comportamento do servo do Senhor, o comportamento do Cristo, o comportamento do Cordeiro. Verso 7, e eu termino aqui. Ele foi oprimido e afligido, e a Bíblia diz: mas não abriu a sua boca. Vamos lá, meus irmãos, Cristo poderia se defender? A resposta é sim. Existia alguma coisa para acusar o Senhor Jesus? A resposta é não. O salário do pecado é a morte. Então, só quem deve morrer é quem peca. O Senhor Jesus pecou? A resposta é não. Se o Senhor Jesus não pecou, ele não deveria morrer. Mas ele vai, como está dizendo aqui, foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Ele vai para a cruz em silêncio. O Senhor Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, e se faz homem. Mas Deus não morre. E para que o Senhor Jesus morresse, ele precisava levar os nossos pecados sobre ele. Mas ele não abre a sua boca. Por quê? Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E aí a Bíblia diz como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Vamos lá? Tosquiar, né, ou a tosquia, é cortar a lã da ovelha. E o que acontece quando uma pessoa vai aparar a ovelha, cortar a lã da ovelha, tosquiar a ovelha, é que ela fica em todo momento em silêncio. É assim que acontece. E eu nunca matei uma ovelha, né? Eu sou um homem da cidade. Na verdade, tudo que eu como
Não depende de mim, depende de uma outra pessoa. Mas pessoas que necessitam disso. Dizem que quando você pega um cordeiro ou uma ovelha, para que você possa realmente se alimentar dela, quando chega na hora da morte, ela chora. Agora, tente matar um porco. Sabe a diferença, não sabe? Se você já teve a oportunidade de ver isso, você sabe qual é a diferença. Mas só que o Senhor Jesus, Ele é comparado a isso. Por isso que de vez em quando é tão difícil para nós pensar que o Senhor Jesus, um dia, ao orar ao Deus Pai, Ele dizia: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Quando Ele diz isso, que Ele estava com medo da cruz. Não. O Senhor Jesus não estava com medo da cruz. O cordeiro que não abre a sua boca diante daqueles que vão executá-lo, o cordeiro que não se defende, aquele que se entrega porque quer, o temor dele não era a cruz, o temor dele não era os cravos, o temor dele não era o chicote romano, o temor dele era o desprezo de Deus, que ele já sofreu. Ele já sofreu para que eu e você, a gente não precise sofrer. Nunca se esqueça disso. O desprezo de Deus, você não precisa sofrer, porque um dia o Cristo nasceu, porque um dia o Cordeiro nasceu, e Ele é tão especial, tão especial, tão especial, que ao ir para a cruz, Ele se comporta como aquele que deveria vencer tudo, em silêncio, porque Ele sabe a obra que Ele tem que praticar e fazer nessa terra. Ele sabe disso, e por isso a Bíblia diz: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim Ele não abriu a sua boca. E que Deus te abençoe, e que você tenha um Natal, que você possa olhar para o cordeiro, que ele realmente comece, no bebê, não tem problema, mas que o teu Natal, ele termine na cruz. O que o cordeiro tem a ver com isso? Tudo. Deus te abençoe. Feliz Natal. Obrigado, meu Senhor, agradeço pela tua palavra e peço que o Senhor abençoe a todos nós. Ó Santo Deus, que as Escrituras possam tocar nos nossos corações, e que o Senhor se agrade de pessoas, ao ponto, ó Senhor Deus, delas se converterem, ó Santo Pai, ao ponto de o Senhor as resgatar, ó Senhor Deus, das garras de Satanás, do seu próprio pecado, e também, ó Senhor Deus, da tua ira. Que o Senhor possa, ó Senhor Deus, abençoar essas crianças, que elas cresçam, possam se converter, serem grandes pessoas, ó Pai, nessa terra. Obrigado pelos irmãos do departamento, ó Senhor Deus, de crianças. Que o Senhor abençoe a eles, que eles fiquem firmes a cada dia e possam ser instrumentos nas tuas mãos. Obrigado pelas famílias, ó Senhor Deus, que têm dedicado tempo a cuidar dessas crianças, ó Senhor Deus, cuidar dos teus cordeirinhos, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada pai e cada mãe no cuidado com elas, também na pregação da palavra. E eu peço por todos que estão aqui, para que sejam sempre tocados pelo teu Santo Espírito, ó Pai, aqueles que habitam em todos aqueles que têm o Senhor Jesus como Salvador. E se há alguém aqui que não tem Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a ter fé suficiente para crer, ó Pai, no sacrifício dele na cruz do Calvário. Em nome dele, Jesus Cristo, eu peço e agradeço. Amém. Muito bom, muito obrigado, irmãos.